Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do professor Anderson Cruz. É com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui junto com vocês. E a minha missão, na verdade, é poder levar informação, conhecimento sobre aspectos da área da educação, da espiritualidade, do empreendedorismo, enfim, trazer e compartilhar algumas experiências ao longo da minha vida e que essas experiências, algumas delas trouxeram para mim coisas boas, outras trouxeram coisas ruins, mas são experiências. Aprenda uma coisa na sua vida: falhar, todos nós falhamos diariamente. Somos humanos. E quando eu falar sobre espiritualidade, em qualquer contexto, eu estou falando de uma fé. Fé é acreditar com tanta certeza que você já tem aquilo, mesmo que ainda você não tenha. Mas também eu digo uma coisa para você: 50% é você que tem que fazer. Não tem jeito. Imaginem só. Quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade, eu fazia parte do grupo Perseverança de Jovens da Igreja Católica na cidade onde eu nasci. Chama-se Ribeira do Pombal, Bahia. Porque aos 12 anos eu já vim para São Paulo morar com meu irmão Luiz Mário, que hoje está junto com Deus. Tenho muita saudade dele. Mas eu vim morar com ele e com meu irmão Marcos Santos Cruz. Mas vou pegar um gancho daí, dos 9, 10 anos de idade ali. Eu já fazia uma coisa que eu tinha esquecido. Sinceramente, eu esqueci realmente. Ficou trancado no inconsciente. No grupo de perseverança de jovens, todos os sábados eu saía com um grupo, era dividido, e nós íamos nas casas, principalmente de idosos, pessoas que não estavam bem de saúde e que queriam uma companhia, ouvir. Então nós líamos a palavra, a Bíblia. Só que naquele momento, ali havia uma religiosidade. Para vocês terem uma ideia, se eu não fosse num grupo de jovens no sábado à tarde ou na missa de manhã, você pode ter certeza que a surrinha da mamãe já estava pronta. Imagine se eu tivesse aprendido 30 anos atrás, 20 anos atrás. Isso aqui, o nome que se dá é Bíblia, mas aqui é um livro. É simplesmente um livro. Todas as religiões se apoderaram desse livro e desse livro começaram as doutrinas religiosas. Só que eu aprendi uma coisa: ler como um livro. E tem pouco tempo que eu aprendi isso. Essa imersão na espiritualidade, que é você crer em um Deus. Eu creio em um Deus, eu tenho uma fé e hoje eu sou aberto e livre para falar sobre isso. Porque por muitos anos eu me privei. Eu me privei porque é difícil falar sobre fé, por exemplo, na vida acadêmica. É difícil de falar de fé com algumas pessoas. Fé e espiritualidade não tem nada a ver com igreja, onde você frequenta. A espiritualidade é você ter uma religação com Deus, uma ligação única e exclusiva. Hoje realmente está na moda, isso é fato. Se você acessar Instagram, TikTok, YouTube, está todo mundo falando de Deus. Mas aqui eu posso te dizer uma coisa: hoje eu estou aqui
pela misericórdia de Deus. O que é essa misericórdia de Deus? É o amor dele que ele tem por nós. Eu não posso dizer para você o seguinte: morre agora. Você pode também querer, não quero morrer agora. Você não vai morrer. Nós somos feitos de corpo físico, carne, órgãos, tecidos, célula, alma, as nossas emoções, o intelecto, o que nós sentimos. Nós sentimos a raiva, a tristeza, a dor emocional. Isso é alma. E espírito é o que nos conecta com o divino. No meu caso, eu chamo de Deus. Então, entender isso é buscar a sua verdadeira identidade. O que é essa identidade? O que somos feitos realmente? Para que somos feitos? Lembra que eu comentei que quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu já li a Bíblia para as pessoas idosas, pessoas que estavam ali com alguma enfermidade? Eu tive que fazer um retrocesso, voltar lá na minha infância e buscar a minha liberdade emocional. De fato, quem eu sou. Todos nós nascemos com uma missão, todos nós nascemos com uma identidade. Só que essa identidade, ela se perde por várias razões. Alguns pais que chamam os filhos de burros, que você não presta, que você não vai ser nada na vida. Quem já passou por isso? Você já passou por alguma coisa desse tipo? Nesse momento, eu posso dizer o seguinte, que todas essas palavras que foram proferidas contra a tua vida já caiu por terra, já foram desfeitas. Você está tendo uma oportunidade hoje de você realmente crescer, ser você de verdade. Identidade é o nosso caráter, é o que nós viemos fazer aqui nesse mundo. Só que nós somos pintados conforme a lente dos outros. Eu vou usar uma expressão que a Camila Vieira fala, e eu dou esse crédito a ela, porque é ela que fala. Durante a nossa trajetória, nós recebemos muitos post-its. Os post-its que a gente vai colocando nas paredes ou na tela do computador. Você é bom nisso, você é ruim nisso, você presta para isso, você não presta para aquilo. Você é preto, você é branco, você é índio, que hoje não é índio, é indígena. Nós fomos criados nesse formato. Eu gosto de você, eu não gosto de você. Você tem que estudar para ser médico, você tem que estudar para ser mecânico, você tem que estudar para ser professor. Vai ser vendedor porque você não serve para nada. Quantas coisas nós não ouvimos? Mas de fato eu pergunto, quem é você? Você está preparado? Você está preparada para entrar nessa jornada? Então se tiver, vem comigo. Aproveita, curta esse vídeo se você gostou, comente, compartilhe. Ajude-nos a crescer esse canal, levar informação e conhecimento para todos. É um conhecimento gratuito, com fundamentos, tanto científicos, quanto teológicos, quanto também na parte educacional. Então, essa identidade eu tive que resgatar do quem eu sou. Então, se eu pegar a minha infância dos 7 anos até os 12, por exemplo, com 10 eu já vendia panos de prato pintados, eu que pintava panos de prato. Então já estava na minha veia o ato de empreender. Mas quantos nãos eu já recebi na minha vida dizendo que eu não servia para isso, que não ia dar certo para aquilo? Não deixar ninguém falar por você. Isso é fundamental. Essa liberdade emocional que eu estou trazendo aqui.
falando. E hoje eu falo com propriedade, porque eu já estive nesse lugar e hoje eu posso falar, porque hoje eu me considero sim livre emocionalmente, com liberdade espiritual, com liberdade emocional. Eu posso falar de várias dores que eu já passei na minha vida, mas hoje não me machucam mais. Então isso é importante. E nessa parte é o objetivo desse vídeo. Vai ser em 3 partes. O começo, a formação da identidade. Vou trazer minhas experiências, como eu trabalhei essa formação da minha identidade de verdade. E o meu recomeço. E nessa história, com um objetivo claro, é justamente o seguinte. Em que momento da minha história te inspirou? Após você terminar o vídeo, se você foi até o fim, eu quero ler o teu comentário. Para mim isso é muito importante. Então nesse processo é entender sobre a nossa infância. Por exemplo, eu nasci na cidade de Ribeira do Pombal, interior da Bahia. É aproximadamente, eu acredito que em torno de 400 quilômetros de Salvador. Ele é mais pro noroeste, perto de Sergipe ali. Só que aos 12 anos eu vim para São Paulo e tive uma parte da minha adolescência criada ali no bairro do Bexiga, na Rua dos Ingleses. Tive o privilégio de estudar de uns melhores colégios de São Paulo, o Caetano de Campos, na época. Então, isso foi marcado, já foi começando a construir. Mas nesse período que eu morei no interior da Bahia, por exemplo, eu não falava o nome do meu pai. Vocês devem pensar agora, nossa, o pai dele era ruim. Não, eu não conhecia o meu pai. O meu pai foi assassinado quando eu tinha 6 meses de idade. Então eu não conhecia meu pai. Só que quando eu comecei a resgatar a minha identidade, a minha verdadeira identidade, eu comecei a usar o nome do meu pai. Eu sou filho de Antônio Rabelo Cruz. Ali eu já senti algo diferente em mim. Então eu tive primos e primas que rejeitavam eu e minha mãe porque nós éramos os mais pobres financeiramente ali. Inclusive, eu lembro que a minha mãe falava que nós éramos prósperos, mas eu vou dar até um exemplo aqui. As pessoas podem não até gostar, mas isso não é prosperidade. Eu lembro que a minha mãe limpava frangos para uma pessoa da família e essa pessoa deixava a carcaça do frango para a gente comer. Isso é prosperidade? Não. Isso é ajuda? Não. Se você não pode dar o melhor para o outro, então não faça. Estou rejeitando isso? Estou. Estou rejeitando tudo que não é próspero na minha vida. Isso são crenças que vão ficando enraizadas em nós e que nos impedem crescer. Então, existe uma parte da pobreza, existem as dificuldades. A minha mãe, por exemplo, lavava roupas para fora. Minha mãe fazia outras atividades para a gente conseguir ali sobreviver. Então, são questões que a gente tem que buscar. E naquele momento, então, por exemplo, existiam tios, tias, primos e primas que não chamavam a gente para almoçar na casa deles ou para curtir o momento. Não. Eram poucos, eram raros. Então tudo isso faz parte de uma história de um ser humano, e no caso essa aqui é a minha história. Então, qual é a sua história na infância? O que você precisa resgatar e perdoar na infância? Perdoar sim, se auto-perdoe. Perdoe os teus pais por você não ter tido o que você queria. Perdoe os teus pais porque eles só podiam dar o que eles tinham. Isso é fato, entendeu? Então, aí vem os outros desafios. Então, assim, a minha adolescência foi em São Paulo, foi mais desafiadora, tive traumas e perdas. Então, por exemplo, eu vim morar com meu irmão com uns 12 anos, com 16 anos, minha mãe faleceu. Então, eu já perdi pai e mãe, tudo novo. Então, eu tive que começar uma vida sem ter um respaldo de pais. E sempre há alguém
dizendo o seguinte: você não tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você toma cuidado com isso. Quantas palavras eu engoli? Quantas palavras eu deixei de falar? Quantos abraços eu deixei de receber e quantos abraços eu deixei de dar? Tudo isso vai machucando, vai criando uma ferida emocional na criança, no adolescente, no adulto, que nós carregamos isso de forma inconsciente. E para que nós possamos acessar a nossa verdadeira identidade, primeiramente é reconhecer todas essas feridas. E quando nós olhamos elas de frente, dói, a lágrima desce, a brasa fica acesa queimando a ferida. Só que existe um ato muito importante, o perdão. Foi quando aí que eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda. Eu fui pedir ajuda. Eu fui buscar ajuda. Então, para isso, é entender que todas as experiências moldam a minha resiliência, a capacidade de adaptar às mudanças. Hoje, algumas pessoas que eu conheço não conseguem nem sequer escolher alguma coisa para fazer por falta dessa experiência, por falta das palavras que foram inseridas na personalidade dela, na identidade dela, que ela não poderia fazer aquilo, que ela não deveria fazer aquela profissão. Eu lembro que um amigo nosso de família, isso eu tinha aproximadamente 19, 20 anos, queria que eu fosse cobrador de ônibus em São Paulo. Eu penso hoje, se eu tivesse aceito aquilo, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Eu ia morrer cobrador de ônibus. Só que não é que cobrador de ônibus é uma profissão ruim, não é isso. Cada um escolhe o destino. Eu escolhi o meu destino, o destino de levar às pessoas conhecimento, amor, um abraço, uma fala, um carinho e principalmente fazer com que você possa despertar em ti o teu verdadeiro eu, a tua verdadeira identidade. Tive o privilégio de fazer um dia um treinamento com a Camila Vieira, em que ela diz: descubra a sua verdadeira e real identidade. E foi nessa imersão de um dia que eu entendi definitivamente o que é orgulho, altivez, egoísmo, egocentrismo. E eu achava que eu não era orgulhoso. Quando eu li o teste, e fiz o teste, eu queria escrever mais coisas ainda. O teste tem 27 itens, tá? Eu queria escrever mais. Então, nesse processo, tudo isso vai criando essas resiliências, a gente vai crescendo e nós vamos tendo ali a capacidade de sim, de se adaptar a certas mudanças ou todas as mudanças, né? E nesse processo, dizendo que tudo que eu não podia, algumas pessoas queriam me moldar. Aliás, eu passei anos e anos fazendo o que as outras pessoas queriam. O meu inconsciente gritava, mas meu consciente não entendia. Então, quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei a ter um direcionamento claro, algumas pessoas foram embora. Foram amigos? Sim, foram amigos. E uma coisa que eu aprendi muito, isso eu dou crédito ao Thiago Brunet, que ele fala o seguinte: quando nós vamos para o próximo nível, tem muita gente que não vai para o próximo nível com a gente. Elas não estão prontas, elas não estão preparadas mentalmente, espiritualmente para alcançar esse próximo nível. É isso que tem que ficar forte. Então, nesse processo, o que eu comecei a fazer, por exemplo, 14 anos atrás? Foi buscar minha formação acadêmica. Quando eu fui buscar minha formação acadêmica, todos eram contra. A minha família foi contra. Mas você vai estudar? Por quê? Você vai entrar na faculdade agora? Por quê? Nossa, mas por que você vai fazer mestrado?
Nossa, você vai fazer doutorado? Você não vai trabalhar mais? Aí que eu ia. Foco. Agora, foi fácil? Não, não foi fácil. No meu mestrado, por exemplo, teve dias que eu não tinha condições financeiras para nem sequer comprar uma coxinha. Quando dirá uma coxinha com uma Coca-Cola. Mas eu mantive a fé, a certeza que eu ia vencer. E venci. Comecei o doutorado. E eu lembro que teve um professor que me perguntou o seguinte, na entrevista de doutorado, como que eu ia me sustentar no doutorado? Naquele momento eu não entendi a pergunta, tá? Mas depois eu entendi. Porque fazer doutorado, e eu tive o privilégio de fazer com bolsa e com muita ajuda, porque sempre vou honrar o meu orientador, professor Bizelli, vou honrar muito também o meu professor mentor, o professor Sebastião, conhecido carinhosamente como professor Cuca, e várias outras pessoas que me ajudaram muito. Porque fazer doutorado é um investimento muito alto, mas é possível se você crê, se você tem certeza disso. Mas também tinha dias que eu não tinha dinheiro. É clichê falar sobre isso, porque tem muita gente falando na internet? Não, para mim não é clichê não, tá? É realidade, é minha história de vida. Porque eu conheço muita gente que está no doutorado usando bolsa Louis Vuitton. E ainda recebe bolsa do governo. Então é isso que a gente tem que olhar, qual é a nossa identidade. Qual é a nossa missão de vida. Então nesse resgate que eu fiz da minha infância para cá, eu comecei a entender qual é a minha missão. Então se eu peguei alguns indícios ali da minha infância e adolescência, eu brincava de ser professor, eu brincava de ser padre na época, eu já lia a Bíblia. Só que isso foi se perdendo com o tempo porque eu deixei os achismos dos outros entrarem na minha vida. Então são coisas que nós temos que tomar muito cuidado. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir a minha história. E se eu conseguir vencer, você consegue. Você consegue. Dê o primeiro passo. No YouTube, por exemplo, tem várias informações, vários podcasts. Por exemplo, aqui eu volto e repito, por que eu falo muito do Thiago Brunet? Porque eu conheci ele na imersão. Não conheço pessoalmente, nunca falei com ele pessoalmente, mas eu conheci o Thiago Brunet pelas redes sociais e naquele momento, quando eu fechei a compra da imersão do método Destiny, por exemplo, foram 3 dias mergulhados em 12 princípios. Só que quando ele tocou no princípio da honra, o princípio do perdão e no princípio ser de verdade, foram os princípios que me feriram, na verdade, porque estava doendo muito em mim. Eu tinha que me libertar, ter essa liberdade emocional. Então, a partir disso, eu liguei para algumas pessoas, eu pedi perdão, eu me auto-perdoei e perdoei pessoas também. Você já liberou perdão? Você já pediu perdão? Quando nós pedimos perdão ou perdoamos alguém, não significa que eu vou ter que andar com ela novamente. Mas ali você abre o espaço para que a liberdade de ir e vir, e você fica livre. Isso é liberdade emocional. Então, nesse processo, é justamente entender. Então eu comecei a buscar a minha vida. Foi aí que eu entendi. Eu sou livre emocionalmente para escolher o que eu quero. Então eu sou José Anderson Santos Cruz. Eu sou cabeleireiro, mas eu não estou mais na área. Eu sou pesquisador. Eu sou CEO da Editora Ibero-Americana. Eu sou empresário. Não estou aqui para brincar de empresário. Eu tenho uma missão na empresa. Eu tenho uma missão como ser humano. Eu falo sobre gestão empresarial,
falo sobre espiritualidade, sobre comunicação e desenvolvimento pessoal. Mas Anderson, você começou a falar de desenvolvimento pessoal agora? Não. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal há 25 anos. Só que aquela época, se eu tirar os últimos 5 anos e colocar 25 anos para trás, que aí daria 30 anos, mas vamos pegar 25 anos para trás, não se tinha aquela coisa de você gravar, fazer provas sociais. Eu tenho muitas fotos, eu tenho cartas, eu tenho certificados, eu tenho declarações. Mas eu já fazia isso há muito tempo. Porque há 25 anos eu dou aula, eu treino pessoas, eu dou palestras. Então não nasci agora nesse ponto. Eu já faço isso. E sempre fiz de forma voluntária na maior parte do meu tempo. Eu cedi o meu tempo para essas pessoas. Então falar tudo isso é entender todos esses processos, né? Então, os meus valores e crenças, mas aí eu vou falar de valor agora. Quais são os meus valores? Eu tenho um valor que é inegociável: liberdade. Quais são os seus valores? Valor não se negocia. Por exemplo, você tem um valor que você gosta de sair para comer, tomar um café. É um exemplo simples, mas vamos buscar aí, vamos fazer essa metáfora. Mas o teu colega, o teu amigo, tua amiga vai assim: nossa, vamos num barzinho, vamos tomar um chopps. Só que o teu valor não é de tomar chopp, é de tomar um café. Mas às vezes você quer agradar esse teu amigo, tua amiga, e você cede esse seu tempo. Você está deixando de ser livre. Porque aí você não está sendo você está sendo o teu amigo ou a tua amiga. Quando você tem o seu valor inegociável, você vai dizer o seguinte: olha, eu te agradeço o teu convite, mas nesse momento eu vou tomar o meu café. Valores. Qual é o teu valor? Os meus valores são servir, educar, amar, estar com pessoas, ter o meu momento comigo mesmo, ou seja, ter meu momento de paz, de reflexão, de leitura, seja em casa ou até mesmo ir numa cafeteria tomar um café, ou até mesmo no meu momento de academia. São valores. Qual é o teu valor? Ou quais são os seus valores? Então reflita sobre isso. Então, esses são os meus valores. Reflita quais são os seus valores. E agora vamos falar em crenças. O que são crenças? Nós temos as crenças limitantes e temos as crenças que nos encorajam a vencer. Crenças limitantes. Nossa, eu não posso fazer isso porque isso eu não consigo. Olha a crença que você já colocou na tua vida que você não consegue. Não, você consegue sim. Eu tenho discutido muito isso com várias pessoas. Tudo que queremos é possível. Só que aí tem um processo. Você está pronto, você está pronta a sair da zona de conforto que você se colocou? Ou que outras pessoas te colocaram? Tem pessoas que escolhem ser funcionário público porque sabe que todo dia 1º, dia 5 vai estar o salário ali. Eu não sirvo para isso. Eu gosto do empreender, da empresa. Eu gosto dessa liberdade. Qual é o teu valor como profissional? Quais são as tuas crenças que te impedem de você crescer profissionalmente e como ser humano? Nós somos responsáveis por nós mesmos. Ninguém é responsável por você. As nossas crenças, elas são postas, elas são inseridas desde o útero. Ou seja, quando somos embriões, lá no útero da nossa mãe, todo sentimento que a nossa mãe sentiu,
passou, seja raiva, seja alegria, seja medo, seja decepção. Esses sentimentos se tornam crenças em nós. E com o nascer, principalmente familiares dizendo, olha, filho ou filha, você tem que ser jogador de futebol, você tem que ser professora, você tem que ser dona de casa. São crenças limitantes. Nós fomos criados, por exemplo, que a mulher tem que lavar roupa todo dia. Não. A mulher tem que ser independente, sim, ela tem que construir a sua profissão, a sua carreira. Ela não tem que ser submissa a nada. O que significa isso? Agora, nós temos um outro patamar, que aí são questões polêmicas, que não é para esse vídeo agora, tá? Nós temos que trabalhar muita coisa. Quebrar esses paradigmas. Paradigmas também são crenças. Por exemplo, eu fui criado no seguinte formato, que dinheiro é sujo, que todo rico rouba, que todo político rouba. Não! Eu tenho que ter em mente e a crença de fartura, a crença próspera, a crença abundante. O dinheiro vem de todos os lugares, é limpo, é saudável. O dinheiro vem até nós com alegria, saúde e glória. É simples. É o fruto do nosso trabalho. O dinheiro é uma ferramenta. Então, entender que essas crenças devemos romper e criar crenças positivas que nos levem a crescer, que nos levem realmente a ter a paz que excede todo entendimento. E felicidade é ter paz de espírito. Se eu tenho paz de espírito, eu estou feliz. Pode ter certeza. A tempestade está lá. Mas se eu tenho uma paz que excede todo entendimento, eu tenho, na verdade, paz de espírito, felicidade. Ou seja, orações, sabedoria. E sabedoria, veja, por exemplo, Provérbios, capítulo 9, versículo 11. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você tem sabedoria, e sabedoria não é conhecimento. Sabedoria só vem do divino, eu tenho que ter fé, eu tenho que pedir sabedoria. Eu tenho informação, conhecimento que vai construir uma sabedoria. Só que essa sabedoria ela é divina. A grande maioria dos homens aqui na Terra, e quando eu falo homens, homo sapiens, eu estou falando de homens e mulheres, de pessoas que acham que aquele conhecimento acadêmico, aquele título de doutor, aquele título de mestre, ou a sua formação universitária te dá sabedoria. Não. Não caia nessa crendice. Você só tem conhecimento, informação. E como trabalhar isso com a sabedoria? Aí eu te falo, se tiver uma sabedoria, o universo é o limite. Agora imagine tudo isso com a sua fé, com Deus em sua vida. E hoje eu tenho liberdade, eu tenho uma alegria de falar de Deus, porque eu me posicionei. Eu sou empresário, sou acadêmico, sou pesquisador, sou cientista na área de humanas. E eu vou falar de Deus, sim, Deus é minha vida. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, é fé. Outra questão, por exemplo, Provérbios 10:10. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Ou seja, mesmo eu direcionando alguma coisa que eu não gostei ao outro, eu estou sendo verdade. Eu comecei a ser de verdade. E eu volto novamente ao método DASH do Thiago Brunet. Quem puder, faça. Porque esse método DASH é somente o Thiago Brunet que vai fazer. É inagualável. Ninguém vai fazer igual ao Thiago Brunet. E eu honro o nome dele, sim, porque eu vejo a verdade. Eu venho acompanhando. Então, assim, tem 1 ano e meio que eu estou acompanhando o Thiago Brunet, tá? Mas eu fiz uma maratona nos vídeos dele de 10 anos, 8 anos atrás.
É o mesmo posicionamento, é a mesma ideia, é a mesma direção. Isso é ser de verdade. Então, quando você pega, por exemplo, no meu feed do meu Instagram, você vai ter a minha vida ali. Ali é a minha verdade. É uma construção. Só que hoje eu fiz uma opção diferente. Qual opção? Eu quero poder falar sobre o assunto, falar sobre espiritualidade, falar sobre crenças, falar sobre identidade, ser de verdade, honra, perdão, fé, Deus. Eu construí cada dia. E foi a partir de uma palavra que eu recebi no Método Dash. Comece com o que você tem. Tem gente que não tem nada. Comece. Se mova. É estar em movimento. Isso é muito importante. Estar em movimento. É uma construção. Hoje eu estou aqui. Mas o meu objetivo é realmente ter um grande estúdio de podcast, de gravação. Eu começo com o que eu tenho. E olha que eu já fui muito abençoado por começar nessa sala, inclusive. Né? E uma das coisas que entra na questão de lealdade é justamente isso, é o ser de verdade. Eu reconheço publicamente hoje, Jesus Cristo é meu Senhor, Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Deus é Deus. Deus não é homem para mentir. Agora, o que foi mais difícil para mim foi entender o processo, foi entender que tudo tem o seu tempo. E não importa quem é você nesse momento, o que você está passando. Porque você não sabe qual é a minha conta bancária, o que eu estou passando. Eu também não sei. Mas eu te digo, eu posso te dizer o seguinte. Se eu conseguir vencer e chegar até aqui, você pode sim. Comece a estudar biografias. Comece a estudar coisas importantes para a construção da sua carreira, da sua pessoa, da sua espiritualidade. Hoje eu estou lendo a Bíblia aqui com você, sim, mas aqui é um livro, é um manual de vida. Se eu tivesse tido um ensinamento, por exemplo, há 5 anos atrás, eu tinha me libertado de tantas coisas. Eu não precisaria ter passado por algumas coisas. Imagine se eu tivesse aprendido nesse formato 20 anos atrás, 30 anos atrás. Veja Provérbios 12, 1. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Ou seja, se você quer aprender, se você quer vencer e para o próximo nível, você vai ter que ser corrigido. Você está preparado para isso? Você está preparada para ouvir que você errou nisso? Que você precisa melhorar nisso? É simples. Não tem almoço grátis. Você acha que tem coisas grátis? Não tem. Tudo tem um preço, tudo é um processo. Né? Por exemplo, quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Isso é milenar. O que é interessante de Provérbios e do livro sagrado para algumas religiões, e aqui eu coloquei a Bíblia como meu manual de vida mesmo, eu tenho a minha fé e eu creio em Deus, mas eu estou lendo como um livro, um manual de vida, uma autoajuda. É conselhos. Pega Provérbios, é puramente conselhos. Conselhos que eu ouvi da minha mãe há 47 anos atrás. Então, há 47 anos, há 30 anos eu escuto. E veja isso aqui, ó. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Aí eu pego a ideia, aí eu dou crédito ao Thiago Brunet em Princípios Milenares. Quem é honesto trata todos com sinceridade. Honestidade é um princípio. Esse princípio é em todos os países, todas as cidades, todas as pessoas. E como o Thiago Brunet ele diz, é princípio milenar, é imutável, é atemporal. Se nós pegarmos a questão do livro sagrado, a Bíblia, que tem mais de 3.000 anos aí, como diz o Thiago Brunet, e eu estou falando muito do Thiago Brunet porque eu honro, porque foi através dele, com as instruções, com o curso que eu fiz com ele, o Método Dash, que a minha chave virou.
E uma das coisas que eu aprendi muito é sobre honra. O que significa honra? Não importa quem te deu a mão. Não importa o que a pessoa fez para mudar a tua vida. Mas se a pessoa te ajudou naquele momento difícil, a honra não tem prazo de validade. A gratidão não tem prazo de validade. Palavras do Thiago Brunet. E eu afirmo isso. Então, quando eu comecei a entender cada vez mais sobre esses princípios milenares, e eu só pude aprender através do método Destiny, foi justamente isso. Então, futuramente eu vou ter a minha imersão, futuramente eu vou dar cursos, palestras, mas não é sobre princípios milenares, porque isso é do Thiago Brunet, mas eu quero levar o que eu aprendi e as experiências práticas, o como eu apliquei, quais os resultados. Então, a partir disso que eu comecei esse canal, porque eu prometi a mim mesmo e a Deus, enquanto eu tiver vida, eu vou levar informação e conhecimento para as pessoas. Só que nós devemos também ter a nossa rotina de oração, a nossa rotina de paz, a nossa rotina de estudos, de leitura, mas também a rotina para relaxar, ou seja, descansar a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, nosso corpo, fazer caminhadas, fazer uma caminhada, sair para tomar um café, fazer uma boa leitura. Cuidado com o que você ouve, cuidado com qual a série que você assiste, cuidado filme. Hoje não gosto mais de, por exemplo, assistir jornais. Eu tenho que ficar sabendo sobre o que acontece no mundo? Tenho. Mas eu vou buscar notícias específicas do que eu quero. Antes, há uns 20 anos, eu gostava muito de filmes de terror. Hoje eu já não assisto mais. Porque me faz mal. Mas isso é eu, tá? Estou falando de mim. Então é isso que eu quero que você entenda. Então quando nós buscamos a leitura, e por exemplo, Provérbios tem uma passagem que diz assim: o homem dá vida ou leva à morte através da boca. Né? Essas são palavras minhas, mas é o contexto que está em Provérbios. Ou seja, é você que vai dar vida a você mesmo, ou você vai levar você à morte pelo que você fala. Eu decidi, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou filho de Deus, assim como você é. Declare isso todos os dias em sua vida. Então, essa é a parte. Então, tudo isso veio de um recomeço, de um posicionamento. E esse posicionamento ele veio quando eu comecei ali em março de 2023 e eu reconheci que eu estava praticando alguns atos errados, que foram os mesmos atos que me levaram à quebra em 2007. E eu comecei a consertar. Eu comecei a buscar, eu comecei a pedir ajuda, eu comecei a explorar essa verdadeira humildade. Humildade, gente, ser humilde não é você baixar a cabeça, fazer de coitadinho. Não, é você respeitar a si mesmo e o outro. É ser humilde. Humilde contrário de orgulhoso, tá? Não, deixa que eu faço. Não, você pode me ajudar? Então isso é tão simples. Então isso foi o ponto da virada. Virou a minha vida. Eu entendi essa verdade. E por isso que hoje eu quero levar para você. Então eu me tornei mais determinado, mais proativo. Eu comecei a selecionar meus horários de trabalho. Então eu tenho uma rotina diária. Eu acordo, faço o meu café, mas antes de fazer o meu café, eu já estou assim: Deus, obrigado pelo dia de hoje, por essa cama, por esta casa. Muito obrigado, que o meu dia seja e será próximo, abençoado. Eu já declaro isso na minha vida. Agora, tem dias que parece que o mundo está caindo, mas você tem que manter a sua paz, que excede todo entendimento. É difícil? É difícil.
Só que é diário. É todos os dias. Até o fim dos nossos dias. E cuidado com o que você anda. Por quê? Essas pessoas não vão te reconhecer a tua mudança. Essas pessoas não vão acreditar que você está crescendo. Porque elas sempre vão querer te levar de onde você veio. Elas vão te lembrar do teu passado. Cuidado com isso. Cuide de você. Você é você. Não deixe ninguém te puxar para o passado. Isso é muito importante. Então, comecei a trabalhar a minha fé mesmo, a visão clara dos meus valores. Eu tenho um valor. Quais são os meus valores? Liberdade, fé, verdade, lealdade, cumplicidade. São fundamentais. É o que me sustenta, que me dá alicerce na minha vida. Às vezes, eu tenho alguns colegas, amigos, amigas, que falam assim, pô, Anderson, mas você fica muito duro no vídeo. Pessoal, eu comecei a fazer vídeos tem, acho que 10 meses. Meu primeiro vídeo quase que não saía um story. Eu estava travado, muito duro. É uma construção. Já pensou se eu fico dando ouvido para todo mundo? Que eu tenho que fazer isso, aquilo? Não. Eu tenho que me soltar, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar saber o que eu estou falando, eu tenho que me ouvir. Então, tudo isso é um crescimento, é diário. É diário. Ok? Então, assim, tudo isso construiu para que eu pudesse ser uma pessoa direta, forte, objetiva, clara e, principalmente, alcançar os resultados que contribuam com as pessoas. Porque está na minha via, é o que eu gosto de pessoas. Só que para eu poder lidar com essas pessoas que eu gosto, eu decidi primeiro me cuidar e eu fui buscar ajuda. Hoje eu estou aqui com você. Então, é manter essa autenticidade. Trabalhar a questão do perdão, da honra. Honre teu pai e a tua mãe. Mas Anderson, eu não tenho um pai. Honre. Fale o nome do teu pai. Anderson, eu não tenho mãe. Honre falando o nome dela. Agradeça a tua vida para ela. Perdoe ela em espírito. Ou pai, ou alguém da família, amigo, né? E principalmente, pessoal, você que está aí me ouvindo, presta bem atenção, olha bem no meu olho. Aprenda a praticar a autorresponsabilidade. Por quê? Porque a sua situação, quem você é responsabilidade exclusivamente sua. Isso eu te deixo aqui e ponto o dedinho mesmo. A responsabilidade é sua, não é minha, não é do outro. Mas Anderson, mas fulano de tal me prejudicou. Você deixou. Anderson, mas eu caí da escada. Não prestou atenção, senão deveria ter caminhado devagar. Então, é autorresponsabilidade. A empresa está difícil, não está conseguindo. Responsabilidade sua. E aqui é um próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. A negligência que às vezes acometemos com os nossos negócios e com a nossa vida. Então tudo isso faz parte. Então a minha jornada é de identidade. Descubra a sua identidade. Recomece, não tenha medo de recomeçar. E eu te falo, independente das circunstâncias, nós podemos encontrar essa essência. Isso é fundamental. E redefinir mesmo o nosso caminho, não ter medo. Eu espero que essas experiências que eu compartilhei da minha vida possa virar chaves na sua. Mas aprenda uma outra coisa. Essas experiências é da minha vida, é sobre mim. Mas cuide da sua vida. Isso é o mais importante. Ok? Se você gostou desse vídeo, se você gostou de estar aqui comigo, compartilhe, divulga esse vídeo, ajude o nosso canal a crescer, levar essa mensagem às pessoas. Dá um joinha, clique, curta, compartilhe, comente, ative o sinal.
E eu finalizo com a seguinte oração: que Deus possa te abençoar a cada dia, possa te abrir todos os seus caminhos com muito amor, que paz, prosperidade esteja sempre contigo na tua casa, onde você colocar as suas mãos, que prospere cada vez mais. Declaro sobre a tua vida paz, prosperidade, fartura, abundância, saúde. E creia, tenha fé, você consegue, porque você pode. E lembre-se, existe um Deus que cuida de nós. Paz, amor e gratidão.